Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai ter o 5º capítulo de Calídora. Eu espero muito que vocês gostem. Esse é um dos meus capítulos favoritos. Ele se chama Luz de Prata. É um pouquinho violento, então se você é um pouco mais sensível a esse tipo de conteúdo, recomendo que você vá assistir outro vídeo do canal. Antes da gente começar, eu queria apresentar para vocês os membros mais novos da família e os possíveis donos dos ruídos que vocês vão ouvir, porque fala, eu sou noturno. Eles são muito noturnos, então eles fazem tudo à noite. Provavelmente a gente vai ouvir uns ruidinhos, mas são esses dois. Esse é o Cérebro e esse é o Pink. O Pink, os dois são twisters, eles são ratos de laboratório, ratazanas. O Pink é um twister hairless, que ele não tem pelo. E o Cérebro é um twister normal, não sei se tem alguma especificação. E eles são nossos novos mascotes. A gaiola deles fica bem aqui atrás, então... Oi! Ele adora meu cabelo. Então, provavelmente barulhos que vocês possam ouvir são os nenéns. Eu peguei eles pra mostrar, mas eu acho que eles vão querer ficar aqui. Então, enquanto eles ficarem confortáveis aqui, eu deixo. E depois, se eles quiserem sair, eu coloco eles na gaiolinha de novo. Tá bom? Você vai ficar quietinho? Mordendo o meu fio do fone. E fala, eu sou atentado. Ele é o mais atentado, gente. Ó. Onde você vai? Então, vamos lá. Bem-vindos ao 5º capítulo de Calídora, Luz de Prata. Como todos os dias na Transilvânia, o sol estava escondido atrás de nuvens escuras, enquanto leves pingos caíam e molhavam a grama dos jardins do templo, espalhando o suave cheiro de natureza pelo castelo. Minha segunda noite havia sido melhor do que a primeira, talvez por não estar tão embebedada quanto na primeira, pelas taças de vinho que jurei nunca mais beber, ou por terem me colocado em um quarto no andar inferior, para que eu passasse longe das escadas. Mas algo me dizia que aquele dia seria diferente. Talvez porque a manhã não estava sendo das melhores. Estava mais frio do que o normal. Frio que me fez querer arrancar a perna de meu corpo. Andei com a ajuda de uma muleta que Adrian me deu até a janela e observei o jardim interno, vendo algumas pessoas, as mesmas que vi quando cheguei, passarem pelos caminhos de pedra e irem até uma parte que estava fora de minha visão. Andrea me ajudou a colocar uma capa felpuda preta por cima das roupas casuais e grossas meias de lã. Caminhei lentamente, sentindo as constantes pontadas em toda a minha perna, pelo salão principal, vendo a lareira acesa junto de algumas grandes velas espalhadas pelo cômodo. Todo o ambiente estava escurecido, apesar das cortinas estarem todas abertas, e o auxílio das velas. A cantoria de Svetlana fora ouvida por mim e me guiou até a cozinha, onde ela esquentava um bule de chá e cortava algumas maçãs. Bom dia, garota, disse ela sem me olhar, virando-se para o pequeno armário em seu lado esquerdo e retirando um pote que cabia perfeitamente em suas mãos, acompanhado de uma colher. Conseguimos fazer seu xarope. Coloquei um pouco mais de mel para ver se consegue tomar com mais facilidade. Ela mergulhou a colher no líquido vermelho alaranjado e espesso. Caminhou até onde eu estava e levou a colher até minha boca, rindo com minha expressão de insatisfação enquanto engolia a mistura. Estou preparando um chá de maçã com canela. Irá lhe ajudar a tirar o amargo da boca. Quer ajuda com as maçãs? Perguntei, me aproximando. Não. Sente-se e trate de não se mexer demais. Respondeu curta, e eu sorria obedecendo. A russa tinha a famosa personalidade osso duro de roer, mas eu a adorava. Ela não demonstrava emoções em atos, mas era possível ver a chama de sua alma quando ela olhava o brilho da lua ou se emocionava lendo livros antigos de poesia sombria e erótica. Apesar do conforto que o local me fornecia, era impossível permanecer em paz, sabendo de tudo o que havia ocorrido.
Svetlana, chamei sua atenção e a mesma me olhou arqueando uma das sobrancelhas. Eles virão atrás de mim, não virão? Perguntei, vendo sua feição virar uma incógnita. Ela deu um leve suspiro e voltou ao que estava fazendo. Colocou as maçãs dentro do bule e pegou o vidro de mel, abrindo e sentindo seu aroma. Não, eu não sei o que lhe dizer, como isso irá se resolver, mas sei que será resolvido. Depois do caderno de Ileana, não acho que ninguém daquele lugar chegará perto de você ou do templo. Eles provavelmente entraram em contato com a minha família. Meu pai deve estar me procurando. Adrian enviou uma carta para ele. Disse que você havia sido retirado do convento para cuidar dos médicos, mas que passava bem. Não canse sua cabeça com essas coisas agora. Eles vêm todos os dias pro templo? Perguntei, vendo algumas pessoas cruzarem o jardim. Eles vêm todos os dias pro templo? Perguntei, vendo algumas pessoas cruzarem os jardins. Eles vêm conforme sua necessidade. E o que fazem? Trazem oferendas aos deuses, alguns chegam de Constanta e trazem água do mar para a fonte. Conte-me mais sobre a religião de vocês, perguntei, havendo colocar o líquido quente em uma pequena xícara de porcelana inglesa. O arcadianismo é uma religião do conhecimento de poucas pessoas. Preferimos assim, não são todos que podem fazer parte, é como um clã. O guerreiro Arcadian ficou famoso em sua época pelo bem que fazia por seu povo. Não demorou muito para que conquistasse um grande império. Muitos o chamavam de mestre dos desejos, disse colocando a bebida em minha frente e se servindo. Mestre dos desejos? Ele foi um dos maiores bruxos de seu tempo. Salvou todo um vilarejo das mãos de pessoas como as do convento. Beba antes que esfrie, irá ajudar a esquentar o corpo. Naquela tarde, Adrian disse que iríamos para Constanta, realizar um funeral apropriado para Ileana. O templo ficaria sob os cuidados de voluntários arcadianos de confiança. A viagem levaria bons dias de carruagem, então deveríamos nos preparar bem e, segundo ele, devido ao fato de eu estar machucada, seria ainda mais longa, pois pararíamos em alguns locais para descansar. Alguns dias se passaram e minha perna estava começando a dar indícios de que melhoraria, mas ainda assim eu precisava de muletas para me locomover. Os dias passaram lentamente e o sol começou a ir embora pouco a pouco. Cada dia os raios brilhavam menos nos céus e davam lugares para nuvens acinzentadas e ventos que começavam como uma leve brisa e terminavam em uivos. De acordo com meu pouco senso geográfico, não estávamos muito longe do convento, e após um bom sono na carruagem, eu pude concluir, ao ver as grandes montanhas me rodearem novamente, que eu estava mais perto do inferno do que eu gostaria. Já estava prestes a anoitecer e o clima frio havia se intensificado conforme chegávamos mais perto. Uma densa neblina começava a cercar as carruagens e minutos depois, mal podíamos enxergar pelas pequenas janelas. Como se toda a tensão não fosse suficiente, o incômodo em minha perna se intensificou junto ao gelo do ar, o que me fez calçar mais 2 meias de lã, enquanto murmurava pela dor. Junto a mim estavam Andrea e Svetlana, que não pareceram notar meu desconforto e apreensão, visto que a Moena ainda dormia, e a russa seguia lendo um de seus livros de poesia tranquilamente. Eu cochilei por um determinado tempo. Acordei momentaneamente, tendo a impressão de que ouvira alguém gritar. A névoa ainda cobria as pequenas janelas, e senti meu coração palpitar ao ver a silhueta da estrutura já conhecida por mim. Ali, a alguns metros em minha frente, estava o convento. No silêncio da noite eu pude ouvir meus batimentos cardíacos, enquanto me movia para a porta da carruagem, onde me encontrava sozinha. E quando finalmente a alcancei, senti o vento gelado invadir o pequeno veículo junto com a densa névoa que se movia como uma dançarina pelo ar, como se possuísse vontade própria. Caminhei lenta e dolorosamente pelo gramado. Senti meu coração pular uma batida ao ver que depois da densa névoa havia uma grande fileira com lanças de madeira que formavam uma espécie de muralha ao redor da parte da frente da estrutura do convento. A visão não me seria tão assustadora se não fosse pelos corpos que cada lança sustentava. Estavam praticamente irreconhecíveis, mas ao me aproximar eu pude reconhecer alguns rostos deformados pela ponta da madeira que lhes saía pela boca.
Era possível que todas as freiras do convento estivessem ali, algumas mortas enquanto outras ainda agonizavam. Um pequeno ruído saiu de minha boca, quando o corpo de uma noviça deslizou e encontrou o chão, deixando um rastro rubro quase invisível na estaca, devido à escuridão daquela noite. O pânico não me deixava raciocinar para falar algo ou gritar por ajuda. Olhei ao meu redor para não encontrar nada de novo. Limpei as lágrimas que insistiam em correr por meu rosto e dei alguns passos em direção à porta de entrada do prédio. Calídora, volte para cá. A voz de Andréia surgiu atrás de mim, próxima à carruagem. Andréia, o que está acontecendo? Precisamos tirá-los daqui, disse apontando para as lanças, vendo a morena com a expressão fechada. Estava preocupada e aflita. Eles devem ficar aí. Você sabe que o frio irá piorar sua situação. Por favor, entre e conversaremos lá dentro. Sua fala foi interrompida por um outro grito distante e agudo que viera de dentro do convento. Por favor, entre na carruagem, Calídora, ela disse se aproximando. O que está acontecendo? Se os outros estão lá dentro, podem estar em perigo. Precisamos fazer alguma coisa. Perguntei, fazendo menção de ir até o grande prédio novamente, sentindo sua mão agarrar meu braço rapidamente. Desviei meu olhar de Andréia após ouvir mais um grito. Fui surpreendida ao ver Soari correr pela grande porta de entrada, sem o chapéu de seu hábito. Os longos cabelos cacheados voavam com o vento gelado, enquanto a densa névoa dançou ao seu redor, e em seu rosto o espanto tomava uma proporção maior a cada segundo. Suas lágrimas brilhavam com a luz de prata da lua. Soari, o que aconteceu? Perguntei, tentando ir em sua direção e sentindo o aperto de Andréia ficar mais consistente em meu braço. Olha o que você fez, serva de Satã. Você os trouxe aqui, ela gritou, apontando para mim. Não bastou ter se entregado ao diabo, decidiu levar todos da casa de Deus com você. Ela deu seus primeiros passos em uma tentativa de correr em nossa direção, mas antes que pudesse chegar, sumiu de meu campo de visão. Naquele momento, houve só a neblina. Como se sentisse e fosse guiada por meu medo, a fumaça branca se moveu lentamente, até meus pés e subiu por todo o meu corpo. Se não estivesse apoiada na porta da carruagem, eu provavelmente a teria perdido de vista. O ar congelava minhas bochechas molhadas pelas lágrimas que caíam involuntariamente. Chamei por Soari algumas vezes, mas não obtive resposta alguma. Andréia, o que está acontecendo? Quem fez aquilo? Perguntei olhando para onde ela deveria estar, com a visão embaçada. Meus olhos ardiam e minha cabeça doía. Era praticamente impossível conter o pânico. Calídora, entre na carruagem, antes que eu lhe perca de vista de vez. Ouvi sua voz ao mesmo tempo que fui puxada para dentro do veículo. O que está acontecendo? Estão todos mortos? Não podemos deixá-los ali, disse, havendo fechar a pequena porta. Não se preocupe, logo estarão de volta. Deite um pouco, está pálida, disse tranquilamente. Por que você está agindo como se não houvessem pelo menos 30 corpos pendurados lá fora? Nós precisamos de ajuda, precisamos chamar alguém. Olhe para mim, ela disse pegando meu rosto com as mãos geladas e me fazendo encarar os grandes olhos verdes. O que está acontecendo lá é um reflexo do que fizeram com Ileana, com você e com todas as outras pessoas que sofreram nas mãos dos falsos oradores. Conforme as palavras deixavam seus lábios, eu senti o que ficara preso da neblina dentro da carruagem ao meu redor, mas não era algo frio ou assustador. Naquele momento, me servira como um abraço quente e sonolento. Deite um pouco, e quando acordar, terá passado. Será como um pesadelo que irá embora, eu prometo. Eu não irei me deitar. Você está louca? Eu disse, tentando ignorar a estranha sensação que pairava no ar. Minutos após tentar chegar a alguma conclusão, as palavras de Svetlana sobre como Arkady não havia salvado as pessoas de tiranos cristãos vieram até minha mente. Por favor, me diga que não estão tentando seguir os passos de seu líder supremo fazendo um massacre, disse abismada, temendo que a resposta fosse afirmativa. Você sabe o quão difícil é ser uma diplomata, Calídora? Ela perguntou, me ignorando totalmente. O quê? Você passa anos
décadas fazendo um trabalho árduo para poupar as pessoas pelas quais você luta. Décadas são muito tempo. Então, quando você se vê próximo de qualquer tipo de êxito, pessoas como as que vivem nesse inferno chegam e arrancam todo o seu esforço de você, colocam medo e falsas profecias no coração de ignorantes e inocentes e fazem o maior proveito disso. Falou com tranquilidade, enquanto se aconchegava nas almofadas da carruagem. Você fica abalada, mas não é o suficiente para tirar sua fé. E quando você ama o que faz, e então persiste, apesar de toda a podridão existente. Então surgem as moscas, aquelas que sempre vêm no ápice da podridão e tentam tirar o maior proveito. Fazem um banquete, pegam tudo o que sobrou e vão embora. Te convencem que essa é a vontade de Deus. Do que você está falando? Pessoas inocentes estão lá fora. Perguntei confusa, observando os olhos verdes serem tomados por singelas lágrimas, enquanto ela levava uma das mãos até seus lábios, em um ato que pedia para que eu me calasse. Quando você passa por toda essa situação, entende que batalhas e revoluções não foram vencidas e concretizadas com bolos de laranja e bules de chá. Elas aconteceram porque alguém decidiu limpar toda a sujeira dos falsos santos e profetas que os ignorantes veneram. Ela disse, soltando um longo suspiro e deixando suas costas relaxarem. É mais difícil fazer paz do que você possa imaginar. Algumas noites você tem que olhar e mandar a diplomacia à merda. Afinal, não tem como manter um campo de rosas em cima de terra podre. Você precisa limpar primeiro. Talvez mais tarde você entenda isso, querida. Colocou ambas as mãos em meu rosto. Agora deite e durma, antes que eu perca minha paciência e te apague de uma vez. Eu não quero. Respondi, forçando meus olhos para que os mesmos permanecessem abertos. Mas você vai. Suas mãos guiaram minha cabeça para as almofadas do banco, enquanto eu sentia meu corpo pesar, clamando por descanso. Andréa acariciava meus cabelos com uma mão, lentamente, enquanto passava a outra por meu rosto, mais precisamente em cima de meus olhos, fazendo com que eu os fechasse e me rendesse ao sono. Mas antes, pude ouvi-la contar uma de suas histórias, mas daquela vez ela já era conhecida por mim. E executarei neles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido minha vingança sobre eles. Bom, esse foi o capítulo de hoje. Nós tivemos as presenças inusitadas, eles acabaram ficando aqui durante toda a leitura. Você gostou? Que nota que você dá? Obrigada. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dos nossos novos membros da família. Não esqueça de deixar o seu like e seu comentário e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Hoje eu fico por aqui.